Fala galera do YouTube. Fala galera do YouTube, vamos aqui com mais uma matériazinha aqui. Deixa eu dar uma clareada aqui. Então, hoje vamos falar sobre análise de defeito, como é importante, às vezes com um simples circuitinho, para treinar o raciocínio lógico, né? Tem gente que acha que é bobagem, mas se treina às vezes análise de defeito com pequenos circuitos, para aprender a raciocinar na medição, analisar componente defeituoso, tá? Então aqui a gente faz aqui um resistor tá com série, e onde nós fazemos dimensionamento, né? Que é ponto A, e saber a tensão do ponto B. Eu tenho que saber essas tensões para depois fazer uma análise junto a essa fonte de alimentação de 12 volts, tá? Então beleza, YouTube, quero dar um abraço aí ao canal Eletrolab, grande professor lá da Eletrolab, eu não sei o nome dele, né, senão eu diria aqui, mas fica aí um canal muito bom também, um canal muito instrutivo, fazendo sempre um review de alguma ferramenta nova, né, para ver a sua veracidade, se é boa ou não, né, se vale a pena comprar ou não, e também sempre fazendo um review de aulas, né, explicando sobre componentes eletrônicos, que é muito bom, né, acho que todo técnico que quer postar informações no YouTube teria que postar informações assim, né? Não ficar postando dica. Dica é fácil, dica, né? Para clientes finais aí. Consertar é fácil. Quero ver fazer análise de circuitos assim, explicando assim, né? Mas vamos lá, bom. Então, mediante esse circuito aqui, a gente treina o raciocínio. Aqui é só com resistores. Mas tem resistores com diodo, resistores com diodo Zener, diodo comum, diodo com transistor, né, resistores com transistor juntos para analisar defeitos, né? Então isso aqui é uma boa forma de se praticar análise de defeito. Então vamos lá, aqui análise de defeitos, né? Significa descobrir por que um circuito não está funcionando como deveria, né? O defeito mais comum são dispositivos abertos ou em curto. Dispositivo como transistores pode abrir ou entrar em curto de várias maneiras diferentes, né? Uma forma de queimar qualquer transistor é ceder seu valor de potência máxima. Resistores pode abrir quando dissipar uma potência excessiva, mas podemos fazer que um resistor entre em curto-circuito indiretamente, como descrito, né? Durante a montagem e a soldagem nos circuitos impressos, uma solda mal feita pode conectar duas ilhas vizinhas, fechando assim um curto, conhecido como ponte de solda, né? Isto curto-circuita efetivamente qualquer dispositivo entre as duas linhas de condução, né? Por outro lado, uma solda pobre não conecta efetivamente a ilha com o terminal do dispositivo. Isso é conhecido como ponto de solda fria ou ponto de solda fantasma, né? Isso significa que o dispositivo está aberto. Além de componentes abertos ou em curtos circuitos, é possível ocorrer outros problemas. Por exemplo, aquecer em excesso, mesmo temporariamente, um resistor pode mudar sua resistência permanentemente, né, devido ao aquecimento. Se o valor da resistência for crítico, o circuito pode não funcionar corretamente após esse choque térmico no resistor. Tal fato pode se tornar um pesadelo para o técnico, né, de manutenção. O defeito intermitente, né? O tal defeito intermitente que deixa muito nego louco. Esse tipo de defeito é muito difícil de ser isolado, porque ora aparece, ora não. Ele pode ser uma solda fria ou uma solda fantasma que alternadamente estabelece ou abre um contato, ou um conector que se separa do cabo, ou ainda um defeito similar que executa uma operação de liga e desliga. Um dispositivo aberto. Bom, lembre-se que sempre desses dois fatos sobre um dispositivo aberto. Lembre sempre desses dois fatores sobre um dispositivo aberto. A corrente através de um dispositivo aberto é zero. A tensão dos terminais do dispositivo é desconhecida. A primeira declaração é verdadeira porque um dispositivo aberto, né, tem uma resistência infinita, né? Todo mundo sabe disso. Não pode existir uma corrente em uma resistência infinita. A segunda declaração é verdadeira em virtude da lei do ômega, né? Vamos lembrar da lei do ômega? A lei do ômega é... Vamos ver aqui. V igual a I vezes R, que é igual, vamos mandar aqui zero, né? Aqui é o infinito. Muito mandando, né? Nessa equação,
0 vezes infinito é matematicamente indeterminado. Você deve descobrir o valor da tensão verificando o restante do circuito, né? Verificando o restante do circuito. Tá bom? Então, vamos lá. Um dispositivo em curto-circuito. Um dispositivo em curto-circuito é exatamente o oposto. Lembre-se sempre dessas duas declarações sobre um dispositivo em curto-circuito. A tensão nos terminais de um dispositivo em curto-circuito é zero, a corrente através do dispositivo é desconhecido. A primeira declaração é verdadeira porque um dispositivo em curto-circuito tem uma resistência de valor zero. Não pode existir tensão nos terminais de uma resistência de valor zero. A segunda declaração é verdadeira em virtude da lei do ômega, né? Que a gente coloca aqui novamente. Em virtude da lei do ômega, que é I igual a V sobre R, né? Igual 0, 0. Tá? A gente está fazendo de acordo com a declaração, tá? Que estou dizendo aqui. Então, 0 dividido por 0 não tem significado matemático. Matematicamente, você observará pelo circuito que valor a corrente pode ter analisando o restante do circuito, né? Deixa eu explicar direito. Você observará pelo circuito que valor a corrente pode ter analisando, né? Qual valor da corrente pode ter analisando o restante do circuito. Procedimento. Bom, em geral, medimos uma tensão em relação à terra. Com base nessa medição e em nosso conhecimento de eletricidade básica, podemos encontrar o defeito. Após isolarmos um componente que suspeitamos, podemos dessoldar ou desconectar o componente e usar um ohmímetro, né, ou outro instrumento qualquer para a confirmação do seu defeito, né? Então, valores normais. Bom, aqui na figura aqui temos um divisor de tensão, né? Quase ideal, consiste de R1 e R2, né? Alimentando os resistores R3 e R4 em série. Antes de verificarmos um defeito nesse circuito, devemos saber quais são os valores normais da tensão. A primeira coisa a fazer é, portanto, calcular os valores de VA e VB, né? VA e VB, né? O dimensionamento que a gente fala, né? O primeiro é a tensão entre o ponto A e o terra, né? Isso em relação ao terra, tá? Referência. O segundo é a tensão entre o ponto B e o terra. Como R1 e R2 são muito menores que R3 e R4, 10 ômega, comparado com 100K, a tensão quase ideal no ponto A é aproximadamente de mais 6 volts. Além disso, visto que R3 e R4 são iguais, a tensão no ponto B é aproximadamente de 3 volts. Quando esse circuito está funcionando sem defeito, medimos 6 volts entre o ponto A e o terra e 3 volts entre o ponto B e o terra. Esses dois valores, então, vai ser indicado como valores normais, tá? Nós temos no ponto A 6 volts e nós temos no ponto B 3 volts. Então, um exemplo de R1 aberto, tá? Se o resistor R1 abrir, o que vai acontecer com as tensões? Como não há corrente circulante pelo resistor R1, não pode haver corrente circulante por R2. Pela lei do ômega, a tensão no resistor R2 é zero, logo VA igual a zero e VB igual a zero, né? Vai ser o resultado. R2 aberto. Se o resistor R2 abrir, o que vai acontecer com as tensões? Como não há corrente circulante pelo resistor R2, a tensão no ponto A sobe, tendendo a igualar a tensão da fonte, né? Como R1 é muito menor que R3 e R4, a tensão no ponto A é de aproximadamente 12 volts. Como R3 e R4 são iguais, a tensão no ponto B torna-se 6 volts. É por isso que VA é igual a 12 volts e VB é igual a 6 volts, conforme pode-se ver no exemplo que eu estou citando, se esse resistor 2 estiver aberto, ou se o terra dele estiver aberto, né? Ponto C. Vai igualar quase a voltagem da rede, da alimentação, subir na alimentação também para o ponto B de 6 volts, né? Outros defeitos. Bom, se o terra no ponto C abrir,
não há corrente pelo resistor R2. Isso é equivalente a abrir, né, o R2. Desse modo, o defeito apresenta os valores de tensão de VA igual a 12 e VB igual a 6 volts, como eu falei. Você deve investigar todas as outras possibilidades de defeitos, né? Restante que eu vou citar aqui agora, né? Para certificar-se de que entendeu porque a tensão apresenta esses valores para cada defeito, né? Por exemplo, então, R1 aberto, nós teremos sobre VA 0 volts, sobre VB 0 volts. R2 aberto, nós teremos 12 volts no VA e 6 volts no VB, né? Que vocês viram, né? Fica sem referência. Terra, então, medindo aqui o terra direto com a bateria, você vai medir até a fonte, né? Então, sobre o resistor, no ponto A, vai medir a fonte, 12 volts, e vai aumentar a tensão aqui para 6, né? R3 aberto. R3 aberto, nós teremos no mínimo no VA 6 volts e no VB 0 volts. Se o R4 abrir, nós teremos 6 volts no VA e 6 volts no VB, né? E se o ponto C abrir, nós teremos também 12 volts no VA e 6 volts no VB. Se o D abrir, se o terra D abrir, nós teremos 6 volts no VA e 6 volts no VB. Vai empatar, vai ficar igual, né? Porque está medindo terra em relação B, vai medir 6 volts, né? R1 em curto, se for um resistor SMD, nós podemos dizer cola conduzindo também, tá? Pode ser cola conduzindo. R1 em curto vai ter 12 volts direto no R1 e 6 volts no ponto B. Veja bem, ficou igual o defeito de R2 aberto. O R2 aberto ou R1 em curto, né, vai ficar com 12 volts no ponto A e 6 volts no ponto B. O R2 em curto, teremos 0 volts no A e 0 volts no B, né? O R2 em curto, que vai estar jogando a massa, né? O R3 em curto, teremos 6 volts, 6 volts, né? Teremos 6 volts aqui, direto no ponto A e no ponto B. E o R4 em curto, teremos 6 volts no ponto A, e no ponto B não teremos nada, porque vai ficar como terra, tá? Então esse é o raciocínio lógico de análise de defeito, né? Por exemplo, um exemplo. Existem dois defeitos possíveis aí, né? R1 aberto ou R2 em curto, ambos os defeitos produzem uma tensão de 0 volts nos pontos A e B. Para isolarmos o componente com defeito, podemos desconectar o R1 e medir sua resistência. Se a medição indicar resistor aberto, o defeito foi encontrado. Se a medição indicar o valor correto, R2 está com defeito, né? É um problema prático, né? Qual deve ser o defeito se você medir VA igual a 12 e VB igual a 6 volts, né? Então fica fácil raciocinar, né? Ou nós temos R2 aberto, com essa tensão, né? VA 12 e VB 6, né? Ou o ponto C aberto, né? Ou também o R1 em curto. Olha só, 3 tipos de situação faz com que temos essa tensão de 12 volts no ponto A e 6 volts no ponto VB, tá? Então, para você ver como é interessante, importante, às vezes você até montar esses circuitos, montar um circuitinho assim, botar uma fonte e ficar brincando de medição e raciocinar. Você tentar responder e depois conferir com o seu multímetro se realmente é aquilo que deu problema de acordo com a simulação de defeito que você fizer, um resistor em curto, né, um resistor aberto, terra aberto, né? Então é muito importante esse tipo de prática de análise de defeito, tá bom, gente? Sempre fazer uma simulação com resistores em série paralelo. Você faz a dimensionamento, pode fazer com resistor série paralelo também, fazer o dimensionamento, né, descobrir ponto A, ponto B, pode fazer com mais resistores, aí vai ter ponto C, ponto D, né, etc. E fazer a simulação com uma fonte de alimentação, você alimentar esse circuito e ver, conforme o defeito que der, o que acontece e fazer essa brincadeira de raciocínio lógico para analisar defeitos em componentes eletrônicos, em circuitos eletrônicos, né? E descobrir o componente. É isso aí, gente. Desculpa alguma coisa aí. Eu acordei agora há pouco, nem tomei um cafezinho. Eu vou tomar um cafezinho ainda. Mas é isso aí. É só para falar como é feito aí uma análise
de defeito, né? Bem simples, bem prático, né? E para praticar o raciocínio lógico, né? Muito bom fazer esse treinamento. Então é isso, gente. TecTed Eletrônica. Até a próxima aí com vocês, né, no Telegram. E até o próximo vídeo.